Lucas capítulo 17, nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 19. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Todos encontraram? Então eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor? Deus, queremos pedir que nesse instante o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a tua palavra. Sabemos, ó Deus, da chamada através da pregação, mas sabemos da chamada interna pelo Espírito Santo, que usa a pregação como meio e como instrumento. Portanto, que nessa noite o Senhor faça ambas para a glória do teu nome. Ó Deus, que o nosso coração seja um terreno fértil, onde essa palavra possa frutificar bastante e que a nossa vida seja para a tua glória. Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer sempre os teus feitos e nos dá sempre o coração grato. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no ano de 1959, a Igreja Presbiteriana do Brasil chegava ao seu centenário. E aí, na ocasião, coube ao reverendo Renato Ribeiro dos Santos a tarefa de compor um hino que demonstrasse a Deus a gratidão da então centenária igreja. E ele então compõe aquele hino, um hino muito belo, e que no seu refrão traz as seguintes palavras: Ao Deus eterno Criador, ao Deus da redenção, por tantos anos de labor, a nossa gratidão. E tão belo quanto a letra, o refrão desse hino, foi o lema que a igreja naquele ano adotou. O lema foi o seguinte: um ano de gratidão por um século de bênçãos. Um ano de gratidão por um século de bênçãos. Queridos irmãos, se há um sentimento que deve, de fato, fazer parte de uma igreja, é a gratidão a Deus. Mas não apenas dessa, não apenas de uma igreja. A gratidão a Deus deve fazer parte da vida de um povo, da vida de uma nação, da vida de todos os homens individualmente. A gratidão a Deus deve fazer parte da minha e da sua vida. Isso porque a gratidão marca e pode mudar uma história. Assim como nos mostra essa história que Lucas acabou de narrar para nós. É interessante que somente Lucas registra esse fato, e isso vem comprovar uma tendência deste evangelho, que é o evangelho das particularidades. Isso porque Lucas vai narrar algumas coisas que os outros 3 evangelistas não narram. Então, por isso, ele é conhecido como o evangelho das particularidades. A começar pelo seu próprio autor. Lucas é o único autor neotestamentário que não era judeu. Lucas é o único gentio. A começar pelo início do seu evangelho, que Lucas dedica a uma pessoa. É o único que faz isso. Ele dedica a um homem chamado Teófilo, assim também como faz com o livro de Atos. Lucas é o único que faz o registro dos maravilhosos cânticos que acompanharam ou que antecederam o nascimento do Senhor Jesus. O cântico de Zacarias, o cântico de Maria, o cântico de Simeão. Lucas, mais do que qualquer um dos outros 3 evangelistas, vai dar uma ênfase especial na vida de oração do Senhor Jesus. É interessante que cada evangelista escreve para um público-alvo com mentalidade específica, apresentando uma faceta do Senhor Jesus, e Lucas mostra Jesus como sendo um homem perfeito, e esse homem que dependia do Pai, que, portanto, constantemente orava ao Senhor. Portanto, Lucas, mais do que os 3, vai dar uma ênfase à vida de oração do Senhor Jesus. E Lucas também vai trazer uma ênfase especial no fato de Jesus estar sempre socorrendo pessoas que estavam carecendo da sua ajuda, do seu auxílio.
Lucas vai mostrar Jesus indo ao encontro de mulheres, dos fracos, dos pobres e dos excluídos. Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, traz esta ênfase. E no texto que nós lemos, nós vemos então o registro de Jesus indo ao encontro, ou melhor, tratando com um desses grupos que precisavam de sua atenção. Um grupo de excluídos, que eram os leprosos. E o texto inicia no versículo 11, informando que Jesus ia para Jerusalém. Essa viagem tem início no capítulo 9, versículo 52, está registrado lá em Lucas. E naquele momento, Jesus passava pelo meio de Samaria. Eu costumo dizer lá na igreja que nada que está escrito somente por estar. Não é que o autor bíblico disse, olha, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais o meu livro, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, vou dar uma informação adicional. Não é apenas isso. Tudo o que está escrito tem um significado e tem uma importância. Deus inspirou palavras. Cada palavra dessa aqui foi inspirada. Então, o fato dele passar por Samaria é importante. Pelo meio de Samaria, por uma aldeia no meio de Samaria, é importante para entendermos o final da história. Então, Jesus está passando, e ao passar pelo meio dessa aldeia, sai ao encontro de Jesus um grupo, 10 leprosos, clamando por Jesus, pedindo a sua compaixão. E esse grupo aqui não era diferente de outro grupo de leprosos, não. Na verdade, os leprosos tinham esse costume de ficarem reunidos em bando. Para quê? Para que eles pudessem se ajudar, um ajudando ao outro, e também para que eles pudessem, como sendo muitos, alcançar o coração de outras pessoas. Um indivíduo só chamar a atenção é mais difícil do que um grupo de pessoas necessitadas. Então eles ficavam em bando e naquele momento estavam clamando a atenção do Senhor Jesus. E de fato Jesus concedeu-lhes a atenção. Jesus então escuta aqueles homens que pedem para que Jesus tenha compaixão deles. Jesus diz, vá e se mostre ao sacerdote. A princípio pode parecer uma ordem muito fria. Ou que talvez aqueles homens não quisessem ouvir naquele momento, porque Jesus não disse, tá bom, fique curado, venham cá os 10, vou passar a mão em vocês. Jesus não fez nada disso, apenas disse, vá e se mostre aos sacerdotes. E eles então vão cumprindo, e Jesus aqui faz uso da lei, e eles vão então ao encontro desse sacerdote, e o texto vai dizer que no caminho eles então ficam curados. Então esses homens, ao receberem e seguirem a orientação dada pelo Senhor Jesus, ficam milagrosamente curados. E aí, nesse momento, a partir da cura, Lucas faz o registro não mais dos 10 homens, mas apenas de um homem. Lucas vai dar um destaque especial para um dentre esses 10, e nós vamos ver o que destacou esse homem nessa narrativa foi exatamente o seu sentimento de gratidão. E a gratidão daquele homem fez com que ele tomasse algumas atitudes e que todos nós precisamos ter em nossas vidas. Como eu falei, a gratidão deve fazer parte da vida de uma igreja, mas não apenas dessa, de uma nação, mas não apenas dessa, de um povo, mas não apenas desse, deve fazer parte da minha e da sua vida. E esse homem, esse agora ex-leproso, grato ao Senhor, tomou 3 atitudes. Nós vamos ver nessa noite as atitudes de um coração grato. E que nós possamos buscar, imitar, para que possamos também ter em nossa vida, dada a importância do reconhecimento daquilo que Deus faz por cada um de nós. Atitudes de um coração grato. Portanto, esse é o nosso tema. Em primeiro lugar, um coração grato reconhece o favor divino. Essa é a primeira atitude de um coração grato. Um coração grato reconhece o favor divino. Onde é que está isso, pastor? Está no versículo 15. Diz assim o texto, a parte A do versículo 15, o início do versículo 15, nos diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, fez o quê? Voltou. Até aí. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Lembra que eu falei que Jesus dá uma ordem naquele momento que parecia estranha. Eles pedem compaixão de Jesus e nós vemos em outros textos Jesus resolvendo o problema de imediato.
curando o cego, faz lá uma laminha, cospe no barro, faz uma laminha, um lodinho, passa no olho do cego, manda o cego lavar e pergunta se ele está enxergando. Em outras ocasiões, Jesus cura sem fazer lodinho algum, mas nós vamos ver sempre Jesus interagindo de forma imediata com os necessitados. Aqui não. Aqui Jesus diz que eles deveriam ir se mostrar ao sacerdote. Agora, interessante, que eles não discutem. Eles não ficam, mas Jesus, eu quero a cura. Eu não quero ir mostrar ao sacerdote. Eu quero a cura. Não, porque eles entendiam. Lembremos, 9 eram judeus. Eles entendiam que Jesus estava fazendo uso da lei. Levítico, capítulo 13, versículo 45, da lei cerimonial. Porque naquela época era o sacerdote quem poderia atestar se de fato um leproso estava curado, para que esse leproso voltasse ao contato, ao convívio da sua família. E aí, o comentarista chamado William Hendrickson vai falar um pouquinho sobre esses homens. Ele vai dizer o seguinte: todos estavam afetados por uma terrível enfermidade. Todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Todos tinham ouvido falar acerca de Jesus e criam que Jesus poderia curá-los. Claro, eles clamaram a Jesus, eles tinham essa fé. Todos apelaram para Jesus. Todos reconheceram Jesus como mestre ou como rabino. Todos, em obediência a Cristo, seguem rumo ao sacerdote. E todos são curados. Aí o Hendrickson diz assim: a união do grupo, contudo, termina aqui. Eles estavam unidos em vários aspectos. A partir do momento que eles ficam curados, a união do grupo termina. Sabe por quê? Porque apenas um, em reconhecimento do favor divino, não deixou que a alegria que certamente invadiu o seu coração o impedisse de voltar para agradecer. É interessante que a lepra é uma doença terrível, e naquela época ainda é muito mais. Hoje está controlada, graças a Deus, mas naquela época era uma doença terrível. Tirava a sensibilidade das pessoas, inclusive, eu lembro que há uns 10 anos, década passada, falava-se sobre ter cuidado com a hanseníase. E uma das coisas que você tinha que observar é se você tinha uma mancha em sua pele, e se aquela mancha não tinha sensibilidade. Então você percebia uma mancha esbranquiçada, opaca em sua pele, então você ia lá e futucava com alguma coisa quente ou fria, ou algo pontiagudo, para saber se você tinha sensibilidade. Era o começo para você poder detectar, ir correndo no posto de saúde ou no médico procurar ajuda. Porque, de fato, a lepra tirava a sensibilidade da pele das pessoas. E desculpa a expressão, mas para que você possa entender este cenário, a lepra, no seu estado avançado, tornava uma pessoa quase que uma pústula, uma ferida ambulante. E aí, irmãos, essa semana eu vi um vídeo que me chocou bastante. Nem mostrei a Neidinha, preferi não mostrar. Não sei se alguém deve ter recebido, porque vídeos em WhatsApp viralizam. E era uma criancinha. Uma criança devia ter uns 6, 7 anos. Ela estava dentro de uma bacia, toda sem roupa, um menino, chorando a valer. E com a pele toda escamada. O irmão viu? O irmão estava balançando a cabeça. E o bichinho chorando. Eu digo, meu Deus, misericórdia, cura essa criança. E eu perguntei no grupo, olha, quem é daqui da Pedra? Eu estou de férias, estava em Garanhuns, mas eu digo, olha, é daqui da Pedra, porque se fosse da Pedra, mesmo de férias, dizia, irmãos, vamos ajudar essa criança, mas ninguém respondeu. Ou seja, passaram lá o vídeo da criança e ninguém, de fato, trouxe informação. Mas eu espero, em nome de Jesus, e aqui não é uma expressão coloquial, é de fato um desejo do meu coração, que alguém tenha se comparecido daquela criança. Eu também não sei nem se é aqui no Brasil. Mas olha, uma situação terrível. Não sei se era lepra, não sei que doença era aquela, mas era uma doença na pele que me angustiou bastante. Porque eu tenho uma criança. Porque eu lembrei que Luiz Fernando, há um mês mais ou menos, começou a aparecer umas pintinhas vermelhas na pele dele, era uma alergia. E, graças a Deus ele não coçou, não teve maiores dificuldades. Mas como pai, aquilo machucou meu coração. Era uma alergia, graças a Deus resolveu. Mas imagine você como pai ver uma situação daquela. Então, irmãos, pense numa doença muito pior, era a lepra.
A lepra tirava a sensibilidade da pele das pessoas, tornava a pessoa numa pústula, numa ferida, desculpa a expressão, ambulante. Porém, essa falta de sensibilidade não tirou a sensibilidade do coração daquele homem, que quando percebeu que algo maravilhoso lhe acontecera, quando ele percebeu aquilo, ele não teve outra atitude senão voltar e agradecer ao Senhor Jesus. Nós não sabemos se ele estava perto do sacerdote, nós não sabemos se ele estava longe ainda, nós não sabemos, nós sabemos que ele tinha algo em mente. Eu preciso voltar para agradecer àquele homem que me curou. Eu posso depois mostrar-me ao sacerdote, para que ele possa atestar de fato que eu estou curado, para que eu possa voltar para o meu convívio normal. Mas eu preciso voltar para agradecer. E aí a Bíblia de Genebra, comentando esse texto, diz assim: foi a gratidão que trouxe diretamente de volta um dos 10 leprosos curados. Agora perceba, os 9 judeus talvez consideraram como algo natural aquela cura. Por serem judeus, talvez consideraram como algo natural. E foram se mostrar aos sacerdotes. O 10º, o único que não era judeu, ele então percebe que ele foi tocado pelo Senhor e tomado por um profundo senso de indignidade, entendeu que aquilo ali foi uma dádiva do Senhor. E por causa disso, ele sente o desejo e a obrigação de voltar para agradecer ao Senhor. Irmãos, devemos ter cuidado para, assim como os 9 judeus, não considerarmos as bênçãos de Deus como coisas triviais. Devemos ter cuidado para não nos acostumarmos com as bênçãos de Deus. Devemos ter cuidado para não nos acostumarmos com a presença de Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer a um homem, a um servo do Senhor, é se acostumar com as coisas de Deus. É perder a sensibilidade à presença do Senhor. É perder a sensibilidade quanto à reunião dominical, a oportunidade de você, naquele dia, estar com seus irmãos cultuando ao Senhor. Perder a sensibilidade disso. Que o Senhor nos livre de encararmos como triviais as bênçãos de Deus. Deus nos dá o ar, Deus nos dá água, Deus nos dá alimentos, Deus nos dá saúde, Deus nos dá moradia. Ah, pastor, mas eu moro de casa alugada. Certo, mas quantas pessoas não moram nem de casa alugada? Quantas pessoas moram debaixo da ponte, como a gente vê em muitas reportagens, ou se você vai numa cidade, você vê isso com seus próprios olhos. Aqueles homens, os 9, preferiram seguir o protocolo. Foram até o sacerdote, seguindo um protocolo. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes podemos cumprir um rito religioso, mas perdermos de fato a essência. Podemos estar cumprindo um rito religioso e, de fato, não estarmos demonstrando gratidão a Deus. Aí é interessante, eu gosto de colecionar boletim. E aí eu li aqui, quando cheguei a devocional, a pastoral. Quem foi que fez o texto? Foi Caio? Então, no caso aqui, não é pastoral. Pode ser pastoral, entendendo presbítero como pastor? Então, pastoral ou presbiteral, como você quiser. Mas é interessante que algo aqui me chamou a atenção. Digo, olha, eu vou usar isso no sermão. O 3º parágrafo diz assim: a igreja moderna parece padecer do que chamo de síndrome de Marta. Os crentes andam ocupados com muitas coisas, reuniões para planejar reuniões, ensaios corais, palestras, conferências, simpósios. Essas coisas não são em si más, óbvio. Todavia, em não poucos casos, acabam por atarefar de tal modo as pessoas que elas simplesmente não dispõem de tempo para suas famílias, nem para si mesmas. Isso tem um nome, se chama ativismo. Ao longo do texto, nós vamos ver essa temática, mostrando essa realidade do perigo de você se envolver tanto com as atividades e esquecer o essencial. É errado esses homens terem ido ao sacerdote? Não. Mas, naquele momento, a primazia deveria ter sido dada ao Senhor Jesus. Tanto que, no final, Jesus pergunta: onde estão os 9? Cuidado, irmãos, para não tratarmos como triviais, para não perdermos a sensibilidade, para não mais nos maravilharmos mediante os feitos do Senhor. Quer seja casa alugada, quer seja carro caindo aos pedaços, quer seja qualquer outra coisa, agradeça a Deus, porque é dádiva aquilo que Ele te dá. Porque eu não mereço, porque você não merece.
tudo vem das mãos do Senhor. Nós precisamos agradecer. Em primeiro lugar, atitude de um coração grato reconhece o favor divino. O samaritano reconheceu, opa, isso aqui foi especial, preciso voltar para agradecer. Segundo lugar, a segunda atitude de um coração grato é que um coração grato proclama a glória de Deus. Um coração grato proclama a glória de Deus. Onde é que está aí? Está no versículo 15 ainda, na parte B. Diz assim o texto, eu vou ler todo o versículo 15, mas chamo sua atenção para a parte B. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Como, irmãos? Voltou dando glória a Deus em alta voz. Perceba, nada do que está registrado apenas por estar. Tudo que está registrado é para o nosso entendimento e compreensão da amplitude da história. E para demonstrar, de fato, como aquele homem estava grato. Porque o texto diz que ele voltou do lugar que percebeu que estava curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Nós não sabemos qual era a distância. Mas o que sabemos é que ele voltou glorificando a Deus. Pastor, mas ele não pode simplesmente ter visto e dito, glória a Deus, e voltou calado? Não. Porque esse verbo aí, dando, no grego, está num tempo chamado particípio, do tempo presente. Que quer dizer o seguinte, quer dizer que essa ação é uma ação continuada. Ou seja, ele não simplesmente fez glória a Deus e voltou calado, não. Pela a construção que Lucas faz do grego, os estudiosos dizem, esse verbo aqui dá a ideia de que foi uma ação continuada. Ou seja, do momento em que ele percebeu que estava curado, até encontrar Jesus, ele veio dando glória a Deus. Ele veio glorificando a Deus. Não sabemos o que ele estava dizendo, se era glória a Deus, se era aleluia, não sabemos o que ele estava dizendo. O fato é que ele estava fazendo isso. E Lucas diz, em alta voz. Irmãos, isso é muito significante para a construção da ideia da história. Para a gente entender de fato depois por que é que esse homem estava assim tão maravilhado. Ele vem dizendo glória a Deus ou glorificando a Deus em alta voz, fazendo questão de mostrar para as pessoas que de fato o Senhor o havia tocado. Ele não se preocupou se as pessoas iriam julgá-lo disso ou daquilo. Ele estava unicamente preocupado em glorificar o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos, com a opinião dos outros. Muitas vezes nós somos tão reticentes quanto à nossa fé quando precisamos assumir publicamente que a temos, porque nos preocupamos com a opinião do outro, do colega, do vizinho. Nos preocupamos na nossa faculdade, na escola, como é que o professor vai encarar isso. Esse homem não quis saber. Simplesmente glorifica em alta voz. Agora é interessante. Se há uma coisa que aquele homem sabia fazer é gritar. Como assim, pastor? Como é que o senhor sabe que esse homem sabia gritar? Porque pela lei cerimonial e também civil, aquele homem, por ser leproso, tinha que avisar as pessoas, quando as pessoas viessem de longe, que existia ali no caminho um leproso. Então veja que doença terrível, já não bastasse o estrago que fazia no corpo do indivíduo, imagine a vergonha, imagine a opressão social. Imagine alguém que está doente ter que gritar para as pessoas, leproso, imundo, porque ele era imundo cerimonialmente, ele não podia participar da cerimônia, ele não podia participar da religião. Ele não podia ter convívio com a sua família. Imagine ser retirado do convívio da sua família, da sua esposa, do seu cônjuge, dos seus filhos, e agora ter que viver num lugar isolado com outros leprosos, no Vale dos Leprosos. E imagine, aí vem uma pessoa saudável, distante, ele começa a ouvir alguém vindo, ele começa então a gritar, por obrigação, imundo, leproso. Então esse homem estava acostumado a gritar. Mas é interessante que esse grito agora que ele dá
é bem diferente do grito que ele dava anteriormente. Não é mais um grito de lamento, não é mais um grito de humilhação, não é mais um grito de condenação social, é um grito de louvor, é um grito de libertação, é um grito de alegria, irmãos, é um grito de gratidão. Por que, pastor, ele estava tão entusiasmado? Porque ele sabia do que ele havia sido curado. E não era apenas a questão física, mas no entendimento daquelas pessoas, daquela cultura, daquela realidade, eles entendiam a lepra como sendo algo amaldiçoador. A doença era tão terrível que eles entendiam assim: eu fui amaldiçoado. Então, na cabeça daqueles homens que estavam leprosos e desse que agora estava curado, ele tinha sido amaldiçoado. Ou seja, ele foi golpeado por um espírito maligno. E agora ele está liberto disso. Diante disso, nós começamos a entender por que tanto entusiasmo. Houve um homem, um ensaísta francês, ele disse o seguinte: não há no mundo exagero mais belo do que a gratidão. Não há no mundo exagero mais belo do que a gratidão. Irmãos, trazendo para nossas vidas, será que nós temos tido esse mesmo entusiasmo quando Deus tem nos abençoado? Ah, pastor, mas eu sou tímido, eu não posso me manifestar muito porque eu sou tímido. Não, não tem a ver com timidez não, porque eu também sou tímido. E nós que somos tímidos sabemos que em algumas situações nós nos exaltamos. Quer seja lá com o seu time que faz um gol, quer seja com a prova que você passou, você estava preocupado, você estudou e você passou, você tem aquele entusiasmo. A pergunta é, será que temos tido esse entusiasmo? Não, eu não quero que nós saiamos aí na rua gritando, glorificando a Deus em alta voz, gritando na rua. Não, não é isso que o texto está cobrando. O texto está cobrando de nós um reconhecimento e um entusiasmo para agradecer ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na igreja ou nos dirigimos da igreja da nossa casa para a igreja e muitas vezes nós estamos com peso, com fardo. Há entusiasmo da nossa parte? Eita, amanhã é domingo. É o dia de ir para a igreja. É o dia do Senhor. Lógico, tem atividades semanais, a gente tem que vir também, mas o domingo é o dia do Senhor. A gente tem esse entusiasmo. Quinta-feira, ou foi sexta? Sexta-feira, a gente foi assistir uma orquestra lá em Garanhuns. E era um ambiente que eu nunca tinha ido. A gente foi mais por causa de Luiz Fernando. Luiz Fernando, para quem não conhece, é o nosso filho. Que gosta de música e gosta assim, não é que gosta de orquestra, gosta de música. E a gente deduziu que ele iria gostar de orquestra e nós levamos. E aquele ambiente era um ambiente estranho a nós, até aquele momento. Então eu não sabia muito como me comportar. Eu sabia que tinha que ficar quieto. Ficar quieto porque o pessoal que vai assistir essas coisas é um pessoal mais elitizado e tal, tem todo um comportamento. E aí quando começou a tocar, aí teve uma pessoa que foi filmar. Eu disse, calma, não filma agora não, que ele está apenas afinando o instrumento. Filmando a afinação, de calma, é só afinar, está só afinando o instrumento. O espetáculo começa depois. Bom, quando começou, paz, você via nos olhos das pessoas o entusiasmo. Gente indo às lágrimas, com a música, sem letra, em sua maioria. Mas eles estavam tão envolvidos, tão assim, entregues àquele momento, tão entusiasmados, que aquilo era visto, era perceptível nos olhos, nas expressões e nos aplausos após cada apresentação. Aplausos efusivos, aplausos, as pessoas ficavam em pé aplaudindo. E aí os que queriam demonstrar mais intimidade com aquele ambiente gritavam, bravo! Eu esperei só alguém jogar uma flor para o maestro, para ficar ainda mais, como a gente vê nos filmes. E você viu o entusiasmo. Irmão, será que nós temos esse entusiasmo com as coisas de Deus? Não é errado, não, você ter entusiasmo com uma ópera que você assiste, com o seu time que ganha quando ganha. Não é errado, não. A questão é que muitas vezes nós somos tão entregues e dados a essas coisas, mas para as coisas de Deus nós não temos entusiasmo. E quando eu falo entusiasmo aqui, não pense que a gente precisa vestir uma roupa
e fazer tal gesto, tal coisa. Não é isso, é entusiasmo do coração. Porque muitas vezes nós nos escondemos com a questão de usos e costumes. Ah, não, mas nós somos de tal herança, então nós não vamos fazer isso. Ok, não vamos fazer. Concordo que nós não façamos, mas eu concordo que nós devemos ter entusiasmo. Entusiasmo independe da sua herança teológica. Entusiasmo independe da igreja que você faz parte. Entusiasmo brota de um reconhecimento daquilo que Deus lhe fez. Aí você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu nunca fui curado de uma doença tão terrível. Mas você foi liberto do pecado, não foi? E aí? Tem motivo ou não para ter entusiasmo com as coisas de Deus? Porque a lepra, por mais terrível que fosse, podia levar o indivíduo até a sepultura. Mas o pecado pode levar o indivíduo bonzinho, bonitinho, cheirosinho, adivinha para onde? Para o inferno. E Deus te libertou disso. Temos ou não motivos para termos esse entusiasmo e proclamarmos a glória de Deus? As pessoas sabem o que Deus fez pela sua vida? Hoje é o terceiro domingo, né? Em muitas igrejas é o domingo missionário. E muitas vezes nós pensamos assim, missionário é aquele indivíduo que foi para a Indonésia. Como eu soube agora recentemente no CPO, de uma jovem que estava na Indonésia e foi deportada de lá, enfim. Aí vai para a Indonésia, vai para os indígenas aqui no Brasil, vai para os quilombolas. Não, é você. Nós temos uma programação lá na igreja chamada Desperta Missionário. Desperta Missionário, porque nós somos. E nós iremos cumprir quando entendermos de fato o tamanho, a amplitude do que Deus fez por nós. Aí nós vamos ter uma empolgação, aí nós vamos ter uma mola que nos impulsiona a glorificar o Senhor com a nossa vida, com os nossos atos, com a nossa palavra, contando aos outros o que Ele fez por nós. Que o Senhor nos dê esse entendimento e que nos faça proclamar em gratidão aquilo que Ele fez e que Ele tem feito por nós. Que nós possamos proclamar a glória de Deus. Onde você mora, na sua escola, proclame, glorifique ao Senhor, porque de fato o Senhor muito nos abençoou. Ele nos livrou do inferno. E Ele nos livrou do inferno mandando o seu Filho Jesus sofrê-lo na cruz do Calvário. É assim que nós entendemos. Jesus Cristo sofreu naquele momento na cruz a nossa eternidade no inferno. Ele não merecia, mas Ele carregou o nosso pecado. Isso deve nos dar entusiasmo para servirmos ao Senhor, para amarmos ao Senhor e assim glorificar o seu nome. Mas em último lugar, as atitudes de um coração grato. Nós já vimos que o coração grato reconhece o favor divino. O texto diz que ele reconheceu e volta para agradecer. Segundo lugar, proclama a glória de Deus, ele volta e não volta calado, ele volta proclamando, ele volta demonstrando de fato que via em Jesus o seu curador. E por fim, versículo 16, nós vamos ver que o coração grato adora a Jesus. Olha aí, por favor, o texto, versículo 16. O texto diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então ele vem, não sabemos a distância, mas ele vem glorificando, em alta voz, feliz da vida, com coração grato. Aí ele vai e vê Jesus e ele se prostra. Eu imagino a cena, eu não imagino que ele tenha parado e tenha se prostrado. Não, eu imagino que ele tenha vindo e já no embalo mesmo, ele já foi logo caindo aos pés de Jesus. Eu imagino assim, um prostrar-se de alguém que já vem no embalo, já tomado, que não via a hora de reencontrar o Senhor Jesus e se lança aos pés dele. E o que é isso, irmãos? É uma atitude de adoração. Alguém já disse que você se prostrar perante alguém é você render homenagem, você render adoração ao Senhor. Por isso nós nos ajoelhamos somente perante o Senhor. E aí esse homem faz isso. Ele adora a Jesus. E é interessante que um autor vai dizer que a adoração é a reação humana à iniciativa divina. Ou seja, Deus age, nós reagimos como adorando ao Senhor. E aí ele cai
rosto em terra, dando graças a Jesus, porque em Jesus ele reconhecia o representante de Deus, o próprio Deus encarnado. Lembra que eu falei que era importante a gente saber que esse homem era samaritano, que Jesus passou pelo meio de Samaria, numa aldeia no meio de Samaria. Agora começa a fazer mais sentido, porque aquele homem era samaritano, e nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se bicavam, não tinham um relacionamento muito bom, eles eram inimigos históricos, existia um ranço entre eles. Mas esse homem aqui, este samaritano, não quis saber nada disso, e se prostra perante os pés do judeu Jesus. E Lucas vai dizer, e o comentarista vai dizer que Lucas se utiliza deste milagre a fim de mostrar a universalidade da mensagem cristã, a qual não é somente para os judeus, mas para até mesmo os desprezados samaritanos. E aí nós cantamos agora há pouco, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, me ajuda aí, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Por que virão? Porque a graça do Senhor não foi restrita, não ficou restrita somente aos judeus, mas a outros povos. Louvado seja o nome do Senhor, que chegou também até nós. Aí Lucas utiliza esse milagre para mostrar exatamente isso, a mensagem do Evangelho chegando a outros povos. E é interessante que o próprio Lucas, um gentil, está agora fazendo questão de registrar, inspirado pelo Espírito Santo, que essa mensagem é para todos os povos, que o Senhor tem gente eleita de todos os povos. Então aquele homem, samaritano, seguidor de uma religião herética, não podia participar da adoração formal dos judeus, deixou de lado tudo isso, sua tradição, quem sabe sua rixa contra os judeus, deixa de lado tudo isso, e ele então se prostra aos pés do Senhor Jesus. Agora, irmãos, é interessante. Jesus Cristo, ele fica incomodado com aquela situação. Não com o fato de receber a adoração, porque ele recebia a adoração e aceitava a adoração, porque ele é Deus. Mas ele fica incomodado pelo fato de apenas um ter voltado. Veja aí o versículo 18, aliás, 17 e 18, diz assim o texto. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E aqui, irmãos, Jesus está, de fato, triste. Jesus, sendo Deus, sabia o que tudo aconteceu ali, o que os 9 foram fazer. Mas ele está diante do endurecimento do coração humano. Ele está diante da morosidade, do calejamento que muitas vezes nos acompanha. E diante disso, ele profere essas palavras com certa tristeza e indignação, dizendo, olha, não foram 10, não houve quem voltasse para glorificar, mas apenas um. E este estrangeiro, veja que o texto faz questão de mostrar que ele era estrangeiro, mas era este estrangeiro, e foi esse estrangeiro quem de fato demonstrou a adoração ao Senhor. Pergunta, irmãos, será que nós temos nos prostrado diante daquele que deve ser exaltado? Quando eu falo prostrar, eu não falo uma prostração literal, não. Envolve também a prostração literal, mas o prostrar-se é andar com humildade perante o Senhor. É andar na dependência dEle. É andar sabendo que tudo que temos, o que somos, depende dEle. Muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada, vamos encorpando algumas coisas à nossa fé, a nossa própria vida com Deus. A gente vai incorporando algumas coisas, um conhecimento, a gente vai conhecendo mais, a gente vai ascendendo dentro da realidade eclesiástica. A gente vai, e muitas vezes isso pode fazer com que a gente perca de fato de vista que nós devemos caminhar de joelhos. É interessante, irmãos, que a gente que dá aula em instituto, enfim, muitas vezes nós encontramos alunos já querendo ser maiores que os professores. E aí eu fico pensando assim, como serão essas pessoas na igreja deles?
com o pastor deles? Como será que essas pessoas lidam com o pastor deles? Não é raro alguns pastores pregarem e na porta já ter alguém, um menino, nasceu ontem na fé, e quem o pai na fé dele é o próprio pastor, mas o menino que aprendeu alguma coisa com algum teólogo da internet e vai discutir com o pastor. Pastor, olha esse texto aqui, olha esse verbo aqui que o senhor utilizou, olha o tempo verbal. Irmãos, como nós somos dados à soberba. Como nós somos dados a nos esquecer que nós não somos nada. Que nós somos pó. E que o Senhor é tudo em nós. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade. E que nós adoremos ao Senhor. Que nós venhamos reconhecer. Tudo é para Ele. Por meio dEle. Tudo, 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 tudo. E aí, lendo aqui a pastoral, a presbiteral, o texto aqui do nosso irmão Caio, a gente vê de fato quantas vezes nós nos perdemos em tantas coisas que são sim importantes, mas nós nos perdemos nela e nos esquecemos que o nosso chamado é para adorar o Senhor. Que o fim supremo das nossas vidas, que eu e você, nós fomos criados para glorificar a Deus. E nós nos esquecemos disso. Embora muitas vezes professemos com a nossa boca, nos esquecemos de fazer isso com os nossos joelhos, fazendo aí uma alusão à prostração. Que o Senhor nos dê um coração contrito, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, que o Senhor nos dê uma vida de adorador a Ele. Concluindo, algumas considerações. A gratidão tem início quando se reconhece quem Deus é e o que Ele tem feito. Então reconheça, force a sua mente, reconheça o que Ele fez por você e o que Ele tem feito. O espírito de gratidão deve ser cultivado e transmitido aos outros. Ou seja, leve, incentive outras pessoas para que elas também sejam gratas a Deus. Isso vai trazer uma atmosfera leve e abençoadora. O espírito agradecido faz parte integrante de uma vida santa. Uma vida e uma atitude de gratidão vai proporcionar bênçãos incontáveis e nos transformará em canal de bênção para os outros. E aí o fim dessa história está no versículo 19. O Senhor Jesus diz àquele homem as seguintes palavras: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Como eu disse no início, a gratidão marca uma história, a gratidão pode mudar uma história, e esse homem aqui teve sua história modificada como um todo. Porque 10 foram curados, mas somente um ouviu do Senhor: a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados na carne, mas somente um foi curado também da alma. Somente um recebeu uma recompensa eterna. Por quê? Porque ele voltou para agradecer. O Senhor sempre recompensa um coração agradecido. Por isso, irmãos, tenhamos um coração grato, que reconhece o favor divino, que proclama a glória de Deus e que adora a Jesus. Que assim seja, para a glória dele. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Se nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra que recebemos, que nos mostra, Deus, como uma atitude simples, muitas vezes é esquecida pela maioria. 10 foram curados, mas apenas um lembrou de voltar para agradecer. Deus tem misericórdia de nós, se porventura temos caminhado como aqueles 9, que embora sejamos alvo das bênçãos do Senhor, andamos distantes, sem reconhecer de fato o que o Senhor fez por nós. Até cumprimos ritos como aqueles homens cumpriram um rito, mas não tinham um ou não tinham uma atitude de servo, porque não adorou, não voltou para agradecer e não reconheceu o Senhor.
Ó Deus, que o Senhor nos livre dessa atitude. Pelo contrário, dá-nos um coração sensível, de modo que possamos sempre compreender os teus feitos. Ó Deus, que possamos compreender que acordar já é bênção do Senhor. Que respirar, que morar debaixo de um teto, que ter uma família, embora as dificuldades que possamos enfrentar em todas essas áreas, mas mesmo assim, ainda assim, somos abençoados por Ti. Então dá-nos, ó Deus, essa sensibilidade para que possamos fazer isso, reconhecer o Teu favor, proclamar a glória do Senhor com a nossa vida e uma vida de adoração ao Teu nome. Ó Deus, abençoa essa igreja, que seja uma igreja grata por tantas bênçãos que já recebeu ao longo da sua centenária história. Ó Deus, a respeito das dificuldades, das lutas que são normais nesse mundo, porque o Senhor Jesus mesmo atestou acerca delas. Mas, independente disso, somos ainda mais abençoados pelo Senhor e temos mais motivos para agradecer. Portanto, ó Deus, nos abençoa tanto individualmente como coletivamente, dando-nos, ó Deus, esse sentimento. Cada pessoa, cada irmão que esteve aqui essa noite, que está ouvindo essa palavra, possa exercer essa gratidão que o leva a viver dependente de Ti. E que essa igreja como um todo também seja grata. Porque, de fato, o Senhor tem sustentado. O Senhor, Deus, tem feito com que ela permaneça firme e de pé, sendo um testemunho fiel nessa cidade. Portanto, ó Deus, dá-nos sempre um coração grato. E assim, ó Deus, possamos ser para a Tua glória ainda mais e mais. É assim que nós te oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem